Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, e eu nem te conto o que aconteceu. Eu estava gravando agora, mas eu apertei o mouse errado, gravei quase o vídeo inteiro. Vamos lá, agora o negócio está na ponta da língua, hein? Vamos lá. Hoje nós vamos tratar do princípio da motivação, a vontade de escolher o bem, o princípio da vontade de escolher o bem. Para isso nós temos aqui a companhia do nosso amigo, este livro, O Temperamento que Deus lhe deu. Vamos lá, agora vamos de verdade, hein? Se você tratar um indivíduo como ele permanecerá como é. Mas se você tratá-lo como se ele fosse o que deveria ser, ele se tornará o que deveria e poderia ser. A maneira como eu trato uma pessoa vai refletir na vida dela. A maneira como eu sou tratada reflete na minha vida. Um parênteses aqui. Eu preciso prestar atenção como o outro me trata e o que eu faço com a maneira como o outro me trata. O que eu faço com a maneira com aquela pessoa, como ela está me tratando, como eu reajo a isso. Eu reajo para o bem ou eu reajo de forma negativa? Vamos prestar atenção. Só que existe uma coisa importante. Se eu tratar uma pessoa apontando para a forma positiva, eu posso ajudar essa pessoa muito. Se eu trato essa pessoa apontando para o desenvolvimento do potencial dela, a chance de eu estar ajudando ela é imensa. Capite? Quem disse isso? Foi Goethe. Agora vai essa frase, hein? Torne-se o que você é. E o que você é? Torne-se o que você é. O que significa isso? Significa que nós estamos em constante lapidação. Nós estamos em constante afiação. Nós estamos em constante descoberta. Nós estamos sempre buscando nos tornar quem nós somos. Nós aqui, eu tenho certeza que sim. Nós temos essa chance, eu quero dizer. Nós aqui, eu tenho certeza que estamos buscando nos tornar quem realmente somos. Você não vai acreditar quem disse essa frase. João Paulo II. Olha, é um santo mesmo. Quando estamos motivados, mudamos. É difícil mudar. Mas tem algumas pecinhas que a gente precisa encaixar para que a mudança ocorra. E quando que nós mudamos? Quando a gente tem um motivo forte para escolher a vontade de fazer o bem. A vontade de escolher o bem. Nós precisamos ter um motivo para essa ação. Quando nos falta motivação, geralmente é devido ao medo de. Então, por exemplo, se eu preciso fazer alguma coisa, se eu percebo que aquilo vai ser bom e eu não ajo, pode ser que tenha um medo escondido aí, um medinho sorrateiro aí. Então, a gente precisa observar isso. Ou quando a ambivalência em relação à mudança, quer dizer, se as minhas ideias não estiverem muito claras, se eu tiver ideias opostas uma à outra, minha mudança ela vai ser mais difícil, pode até acontecer de não ocorrer, ainda que eu tenha consciência que aquilo seria bom para mim. Ainda que eu tenha consciência que aquilo seria bom para mim devido ao medo ou a ideias que não estão muito claras, pode travar essa minha mudança, percebe? A mudança requer motivação. Um indivíduo precisa de motivação para mudar do hábito de não se exercitar para o de fazer exercícios. A pessoa precisa ter um motivo para a ação, ela precisa ter uma vontade de escolher aquilo que é o bem para ela. Ou de comer demais para praticar a temperança, né? Precisa da motivação. Precisamos mudar para ir do ponto A ao ponto B.
para deixar de estar em repouso, para estar em movimento. Então, para a gente sair de um lugar para ir para o outro, primeiro a gente precisa saber onde é que nós estamos. O ponto A. E o outro é a intenção na qual nós vamos traçar o nosso caminho. Mas só que para eu fazer esse caminho, eu preciso de uma motivação. E essa motivação que eu estou falando não é fogo de palha, não, que sobe, que é aquele auê, que a pessoa já sabe tudo que ela quer fazer, eu já sei tudo, só que chega na hora não faz. Não é esse tipo de motivação que nós estamos falando. Nós estamos falando de um motivo para a ação constante, são escolhas constantes voltadas para o nosso bem que nós vamos fazendo. A cada momento nós vamos reajustar a nossa rota rumo àquilo que precisa ser feito. Capite? Vamos lá. Portanto, se quisermos ajudar a motivar nossos filhos, nossos colegas de trabalho, nosso cônjuge ou a nós mesmos, primeiro precisamos entender os princípios de como a pessoa humana é motivada a mudar. Para mim me mudar, a mim mesmo, eu preciso entender esses princípios. Quais os princípios que me levam a mudar? E se esses princípios, eles acontecem em mim, acontece no outro também. Aí eu preciso conhecer quais são eles para mim trabalhar a partir deles. Mudança natural e sobrenatural. A mudança natural é a nossa vida cotidiana. Gostaria de mudar de emprego, eu gostaria de fazer alguma coisa para subir meu salário, eu gostaria de fazer um curso, um carro, uma casa. É a nossa vida cotidiana, a mudança natural. E a mudança sobrenatural é a nossa relação com Deus, o nosso comportamento com Deus. Somente Deus é perfeito e imutável. Mudança implica a possibilidade de aumentar a perfeição, mas Deus é perfeito. No entanto, nós somos criaturas imperfeitas, capazes de melhorar ou retroceder. Olha só, devido à nossa imperfeição, o que a gente pensa na lógica? A gente precisa melhorar. A gente pensa isso esquecendo que nós podemos retroceder também. Olha que perigo. Então a gente tem que ter isso em mente, nós somos imperfeitos. Se nós paramos de buscar a perfeição, quer dizer, a nossa aproximação com Deus, o que acontece? A gente não só fica parado, a gente retrocede no caminho. E isso é um risco. E para isso nós precisamos estar atentos a isso. A mudança é intrínseca. Aqueles que vivem no tempo e no espaço, estamos mudando constantemente. Quer dizer, a mudança é alguma coisa natural que acontece para nós que vivemos no tempo e espaço, seres humanos. Já que a mudança é uma coisa natural, ela não vai parar de acontecer. Ou nós estamos indo para frente ou nós estamos indo para trás. Essa mudança não vai parar de acontecer. Por que é que então nós não vamos tomar as rédeas de nossas mãos e agir intencionalmente voltado para um bem? Essa mudança vai acontecer, não tem jeito, as coisas não ficam paradas no mesmo lugar. Por que então não a gente segurar nas rédeas de nossas mãos, quer dizer, as rédeas em nossas mãos e buscar essa mudança intencional? Se nós ficarmos parados, nós vamos para trás. Se a gente não segurar nas rédeas, a gente vai caminhar sem direção. Então vamos lá, vamos seguir com direção, firme. Vamos lá. A estabilidade geralmente é associada à força. Uma pessoa que se apega firmemente à verdade e aos princípios é considerada uma pessoa de virtude. Quer dizer, uma pessoa que está firme em alguma coisa, ela é considerada uma pessoa de virtude. Mas a flexibilidade também é uma virtude. É uma pessoa capaz de mudar quando é apropriado, obterá sucesso. Então, o que ele quis dizer aqui? São duas virtudes. A virtude da estabilidade, da firmeza e a virtude da flexibilidade. Aí nós precisamos de buscar harmonia
Nós precisamos de buscar sabedoria para entrar nessa harmonia, quer dizer, a hora e onde e o que nós precisamos manter a firmeza e a hora, onde, o que e quando nós precisamos ser flexíveis. Nós precisamos aprender a transitar nesse ponto, o meu momento de ser flexível e no meu momento de ser firme. É a junção das duas coisas que vai trazer uma movimentação melhor para nós na nossa vida. Ser adaptável nos permite encontrar maneiras de aplicar nossos princípios e crenças de maneira eficaz. Então, quer dizer, quando nós conhecemos, temos uma visão mais clara do que está rolando e de nós mesmos, nós conseguimos fazer essa adaptação e que é necessária. Nós vamos precisar sempre estar nos adaptando e acertando a nossa rota. Cristo também nos chama a mudar e a crescer em santidade. Então Jesus já nos chama a crescer e a mudar, porque Ele sabe que as coisas não param de mudar. E já que é para mudar, que seja para o bem, seja para a santidade. No nível sobrenatural, mudança significa conversão, convicção da nossa necessidade de salvação, o que nos abre para o poder da graça de Deus. Se a gente percebe que a gente precisa de mudança e a gente se dispõe a buscar essa mudança, Deus, por outro lado, Ele também agirá ao nosso encontro. Nós não vamos fazer isso sozinho. Ele vai estar sempre agindo juntamente conosco, desde que nosso coração busque verdadeiramente essa mudança. Embora Deus nos tenha criado com intelecto e vontade e espere que os usemos, nada é possível sem a sua graça. Por mais que a gente se esforce, quer dizer, também não precisa se esforçar, assim, sem Deus não vai virar nada. Então a gente tem que ter essa consciência que Ele vem ao nosso encontro quando a gente está se esforçando verdadeiramente. Vamos lá. Agora vem a pergunta, hein? Você está pronto ou pronta, disposto ou disposta e é capaz? Você está pronta, é disposta e é capaz? Você está pronto, é disposto e é capaz? Vamos lá. Para mudar e crescer na natureza, bem como no nível sobrenatural, não basta saber quais são nossos objetivos e prioridades. Saber nossos objetivos e prioridades é imensamente importante, mas só saber não basta. Saber nossos objetivos e prioridades, ele vai apontar para o ponto B, quer dizer, nós estamos aqui no ponto A, quando eu sei para onde eu quero ir, objetivos e prioridades, eu estou apontando para o ponto B. Eu estou aqui olhando para você. Agora eu quero um outro objetivo e prioridade, eu viro para cá e aponto para cá. É só isso. E claro que a direção define o caminho, se eu caminhar. Se eu não caminhar, não vai acontecer nada. Também precisamos de motivação. A fim de mudar é preciso estar pronto, disposto e capaz. A fim de mudar é preciso estar pronto, disposto e capaz. Vamos lá. Disposto. O objetivo é importante para mim? Primeira coisa, essa pergunta dá pra gente dividir em duas. Primeira, o objetivo é importante para mim? De fato, é importante para mim? É uma coisa que me energiza, que me traz vida, que eu acho bonito, que eu admiro fazer, que eu quero fazer também? A segunda coisa, é importante para mim? É importante para mim? Ou é importante para o outro? Ou é importante para eu ganhar um biscoitinho? Isso daí que a gente precisa ver também, porque não adianta a gente querer traçar um objetivo de fazer alguma coisa
sendo que aquilo não é importante. Ou que é importante, mas o objetivo não está totalmente limpo, ele está, digamos assim, eu estou buscando aprovação para fazer aquilo, entendeu? Só estou querendo aquilo para ganhar um biscoitinho da aprovação. Isso daí também vai me desmotivar e eu vou só perder tempo de fazer o que eu estava buscando fazer. Se não for suficientemente importante, não estou disposto a mudar. A gente nem consegue, se não for importante, a gente nem consegue. O cenário a seguir, sua familiar, mamãe e papai estavam dando aulas para o filho de 17 anos de idade. A criança, no entanto, parece bastante satisfeita com o status quo e não faz nada. Ela pensa, talvez, estou indo bem nas aulas agora, não vejo por que preciso mudar. Não, essa frase, não vejo por que preciso mudar, quer dizer, os pais queriam que ela mudava, mas ela não viu por quê. Então, talvez ela pensa, não percebe que seu comportamento não resultará na conquista de seus objetivos, portanto, atingir seus objetivos requer mudança. Quer dizer, ela não estava indo tão bem na escola. Os pais tiveram a intenção de ajudar ela a melhorar para ir bem na escola, mas ela não estava percebendo que ela precisava dessa mudança. E os pais estavam vendo que, tipo assim, ela não ia passar de ano, não ia ir bem nas provas do jeito que estava vindo. Mas isso precisava partir dela, essa vontade de mudança. Para essa mudança, ela teria que ter uma percepção. A partir do momento que ela teria uma percepção, ela teria a disposição de mudar. Essa percepção é a percepção de necessidade. A partir do momento que ela vê essa disposição, ela tem essa percepção de necessidade, aí ela se põe à mudança. Mas ela não percebia isso. E ela não percebendo isso, olha como que isso é importante. A rota dela vai caminhar para outro lugar, não vai caminhar aqui. A rota dela vai caminhar aqui, ela vai parar em outro lugar. Como que isso é importante, né? O sentimento de discrepância deve seguir do próprio indivíduo. Quer dizer, discrepância quer dizer, eu me ponho num caminho, mas eu dei uma desviadinha dele. Se eu não perceber e ajustar a rota, eu vou parar em outro lugar. Senão apenas se sentirá pressionada a alcançar os objetivos de outra pessoa e não estará disposto a fazer a mudança. Então, além disso de parar em outro lugar, o sentimento da pessoa, quer dizer, dessa jovem aqui, é que ela vai só sentir a pressão dos pais. Ela não conseguiu atingir a visão da necessidade. Os pais não conseguiram transmitir para ela a necessidade dela, da mudança. Ela precisa perceber a necessidade. Agora vamos para a capacidade. Capaz. Mesmo quando temos um senso de discrepância, quer dizer, eu percebo que eu tenho a necessidade. Eu percebo que eu quero ir aqui, mas eu estou indo aqui. Esse é o senso de discrepância. Estamos convencidos da importância da mudança. Podemos não nos sentir capazes de alcançá-la. Isso reduzirá nossa motivação, pois quem quer ser um fracasso? Quando a gente não se sente capaz de atingir a mudança, isso também é um motivação, um monte de coisa. Quando a gente não se sente capaz de fazer a mudança, a gente também não se embrenha nessa mudança que precisa ser feita. Você entendeu, né? Quando a gente não se sente capaz, a gente não se motiva a entrar em movimento. Vamos lá. Fumantes e pessoas em dieta costumam se sentir pessimistas em relação à sua capacidade de parar de fumar e perder peso.
Essa falta de confiança impacta negativamente sua capacidade de mudança. É uma sinuca de bico. Quando tentamos motivar a nós mesmos ou aos outros a realizar uma mudança, podemos enfatizar tanto a importância do objetivo que ele termina por diminuir a nossa confiança em nossa capacidade de mudança. Quer dizer, quando eu dou muita importância, assim, para essa necessidade que precisa ser feita, não sei o quê, e precisa porque precisa, isso mina a minha confiança. E quando mina a minha confiança, mina a minha capacidade de mudança também, porque parece um objetivo inatingível, parece algo impossível. E se algo é impossível, para que eu vou gastar minhas energias? Assim ficamos bastante dispostos, mas incapazes de mudar, porque parece algo inatingível. Então a gente precisa baixar um pouco essa questão aí e fazer aos poucos. A confiança pode ser aumentada por uma atmosfera positiva de empatia e encorajamento. É por isso que foi provado que as interações interpessoais são cruciais no início das mudanças. Quer dizer, quando eu tenho um apoio em uma atmosfera positiva de empatia e encorajamento, aquilo que parecia um bicho de 17 cabeças, ele diminui o tamanho. Então, ter uma pessoa que vai nos acompanhando torna a nossa mudança mais, digamos, não sei se fácil é a palavra, mas torna ela mais possível. As interações devem ser positivas para ajudar outra pessoa a se sentir confiante em operar uma mudança. Devemos ser empáticos, acolhedores e genuínos em nosso apoio. Você já teve, por acaso, um apoio desse? Empático, acolhedor, genuíno? Você já percebeu que alguém te tratou dessa maneira? E você já percebeu que às vezes até sem você esperar, alguém foi empático com você, te entendeu, essa pessoa te acolheu e era sincera? É muito bom ter uma pessoa dessa na nossa vida. Se você teve, valorize. E se você acha que você não teve, olhe bem lá para trás, porque às vezes teve. E nós também podemos ser essa pessoa na vida do outro. Pesquisas mostram que as pessoas mudam quando se sentem compreendidas e quando os outros confiam em sua capacidade de mudar. Então, gente, quando a pessoa se sente compreendida e vê que o outro acredita nela, surge uma força, brota uma clareza, brota uma luz, que a pessoa é capaz, ela consegue executar essa mudança. A escuta empática é uma maneira eficaz de aumentar a confiança e assim ajudar a incentivar mudanças positivas. Gente, escutar o outro pode provocar uma mudança imensa. Ou estarmos com alguém que nos ouve também pode provocar em nós uma mudança muito positiva. Empatia é colocar-se no lugar da outra pessoa. Envolve uma escuta habilidosa que clarifique e amplifique a outra experiência de maneira não ameaçadora. A gente se coloca no lugar da outra pessoa e passa a entender a situação dela. E ela não entende aquilo como uma ameaça. É radicalmente interessada e radicalmente respeitosa. Uma pessoa empática não apenas ouvirá o que a outra está dizendo, mas demonstrará compreensão. Então, se eu preciso mudar, eu preciso inclusive agir dessa maneira comigo, se eu percebo que eu preciso mudar. Radicalmente interessada e radicalmente respeitosa.
e se eu percebo que o outro tem um potencial, que se ele realizar esse potencial vai ser bom para ele, de que maneira que eu vou tratar ele? Respeitosamente e de fato interessada. Este nível de compreensão e respeito mostrará a outra pessoa que realmente temos a melhor intenção no coração, e isso irá ajudar a motivá-la. Esse nível de compreensão e respeito mostrará a outra pessoa que realmente temos a melhor intenção. Gente, e isso irá ajudar. Então, às vezes, a gente não sabendo disso daqui, a gente trata a outra pessoa com aquela cara de jacaré, mostrando todos os dentes, querendo morder, querendo obrigar que a pessoa mude. Mas não é o caminho. Vamos lá. Agora nós vamos tratar da prontidão. Você está pronto? Você está pronta? Claro, o objetivo é importante para mim e me sinto capaz de alcançá-lo, mas estou disposto e capaz de mudar nesse exato momento. Quer dizer, pronto, não é para depois, é para agora. Você está disposto a iniciar essa mudança agora. A prontidão pode ser aprimorada ao trabalhar a ambivalência, aprendendo a priorizar metas e dividindo as metas em etapas que são mais fáceis de gerenciar. Quer dizer, aquilo que a gente estava falando, né? Que a gente precisa dividir em pedacinhos e executar cada pedacinho. E ela pode ser aprimorada ao trabalhar a ambivalência, quer dizer, a ideia de é fácil, é difícil, eu consigo, eu não consigo. Aprendendo a priorizar, então eu vou traçar o ponto B, sabendo que eu estou no ponto A, e vou priorizar esse pedacinho, dividindo em metas, em etapas, que serão mais fáceis de gerenciar agora. Então, gente, eu não preciso fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer um pedacinho por dia. No dia a dia, muitas vezes, percebemos respondendo quase sem pensar a exigências do urgente. Se tirarmos um tempo para refletir sobre o que é verdadeiramente importante, em vez de correr só atrás do urgente, e para priorizar os objetivos mais importantes, estaremos prontos para fazer uma mudança significativa quando esse objetivo exigir. Objetivos podem exigir mudanças significativas. Mas se a gente parou para observar o que precisa ser mudado e o que precisa ser priorizado, ao invés de ficar correndo atrás de tudo quanto é coisa ao mesmo tempo, fazer o que é importante de verdade, a gente vai estar preparado se essa mudança exigir um pouquinho mais de nós, porque a gente já se preparou de antemão. Vamos lá. Está se estendendo um pouquinho, mas vamos falar só dos falsos motivadores. Falsos motivadores apenas inibem a mudança. Muitas vezes, em uma tentativa sincera de motivar, as pessoas usam ameaças, punição, humilhação, intimidação ou outros meios de forçar as pessoas à mudança. Peraí, você já se sentiu ameaçado, punido, humilhado e intimidado por alguém que queria que você mudasse alguma coisa? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, você mudou? A gente nem consegue. Desse jeito não. No entanto, essas técnicas raramente funcionam, justamente porque minam a confiança de um indivíduo em sua capacidade de mudar. Então, se nós fizermos isso com os outros também, a gente só vai estar minando a confiança dele na capacidade de mudar. O medo da dor ou a ameaça de punição podem ter o efeito oposto, imobilizar as pessoas. Eu já vi muito isso acontecer, tornando-as ainda menos propensas a mudar para melhor. Já vi isso acontecer.
A terapia do campo de treinamento, dor, sofrimento, punição, não necessariamente irá mudar. Gente, pode ser que aconteça alguma pequena mudança, mas perto do jeito certo de buscar a mudança, está muito longe. Ser informado de que você é um porcalhão não inspirará a ficar mais bem cuidado quando você tem certeza de que as habilidades organizacionais para tornar-se mais bem cuidado. Quando você tem certeza de que tem as habilidades organizacionais para tornar-se mais bem cuidado. Quer dizer, só da outra pessoa vem falando comigo de uma forma deselegante, não vai produzir em mim uma vontade de escolher o bem. E nem no outro se eu for deselegante com ele. Mesmo sabendo que ele tem habilidade, que ele tem potencial, mesmo eu sabendo que eu posso fazer. Controlar, fazer pedidos e fornecer soluções para alguém também podem afetar negativamente a capacidade de mudança de um indivíduo. Gente, até fornecer soluções. Controlar a pessoa não funciona também. Porque essas coisas diminuem o senso de responsabilidade e autonomia pessoal. Liberdade é vital para a motivação. Quando eu estou tentando controlar alguém, eu tiro a liberdade dessa pessoa. Então vai minar essa questão dela mudar para alguma coisa. Quer ver? Não, vamos seguir. Tentar ordenar ou mandar que alguém mude impõe a sua visão do que é importante, em vez de evocar a consciência do próprio indivíduo do que é importante. Então, ele quer dizer aqui o seguinte: é a minha visão daquilo que é importante para a pessoa mesmo não está vendo. E por ela não ver, ela não consegue fazer essa mudança. Sua visão talvez seja correta, mas a pessoa não ficará motivada até enxergar por si mesma. Gente, enquanto que eu não enxergar por mim mesma, a mudança não acontece. Enquanto eu não levar da maneira certa para o outro essa visão dele mesmo e ele chegar à conclusão por ele, eu posso ajudar, mas ele que vai chegar à conclusão por ele dessa necessidade. Enquanto que ele não chegar a essa conclusão, não vai rolar. Obviamente, há muitas ocasiões em que o comando é apropriado, por exemplo, nas Forças Armadas. Mas em poucas coisas que é. As pessoas são motivadas a mudar quando percebem o objetivo como intrinsecamente digno, de grande valor e algo estimado. Então, se tiver valor, a gente tende a mudar com mais força, com mais garra. Dentro de uma atmosfera positiva, construtiva, de aceitação, são capazes de encontrar a confiança necessária para mudar. Então, o que ele está falando aqui? Existem 2 momentos da mudança. Quando a pessoa percebe que o objetivo é digno, de grande valor e que seja algo estimado. Esse é o primeiro momento. E o segundo momento, quando a pessoa está numa atmosfera positiva, construtiva e de aceitação, onde brota, né, a confiança necessária. Então, primeiro a pessoa tem que ser importante para a pessoa, ela tem que perceber, tem que ser importante para ela e ela tem que estar num ambiente que provoque e que estimule aquilo que é necessário nela para a mudança. Meu povo, hoje nós passamos um pouquinho, mas era isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever no canal. Se você conhece alguém que gosta, considere enviar para a pessoa. E
se você gostaria de conversar comigo um pouquinho, a gente pode conversar através dos comentários. Muito obrigada, fica com Deus. Essa questão da mudança, a gente precisa, ela tem o jeito certo de fazer ela, e por isso nós estamos estudando. Mas já que tudo muda, por que não buscar mudar intencionalmente? Não é mesmo? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo.